Bom dia, segundo ano. E aí, gente, tudo bem com vocês? Vamos lá? Aula de redação. Primeiro, vamos tomar esse susto aí, hein, com os assuntos que serão cobrados no teste de vocês. Parece muito assunto, né? Realmente é muito assunto, gente. Primeiro assunto, agora o interessante é que vocês têm no segundo ano a união de a parte gramatical com a literatura, certo? No primeiro ano, literatura é separada da avaliação, vocês faziam como artes. E nesse ano, principalmente para quem já é do colégio, né? Não estou falando dos alunos novos. Agora vocês fazem somente uma avaliação, que vale a pontuação de língua portuguesa e também literatura, que é uma matéria agora unificada, certo? Então eu farei perguntas para vocês relacionadas à gramática e também relacionadas à literatura. Então tenham atenção para estudar os dois conteúdos, vocês precisam estudar os dois conteúdos, tá bom? Então, língua portuguesa, na avaliação de língua portuguesa, teremos os assuntos: sintaxe, período, frase, sintagma, primeiro assunto do nosso ano em língua portuguesa. Função sintática, sujeito, tipos de sujeito, classificação, determinado, simples, né, composto e oculto, indeterminado e sujeito inexistente, oração sem sujeito, assunto que já foi passado e revisado. Funções sintáticas, predicado, predicativo, tipo de predicado, verbal, nominal e verbo nominal, transitividade verbal, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, aquele assunto que nós já estudamos. Outros termos da oração, complementos verbais, objeto direto e objeto indireto, e complemento nominal, que também já estudamos. Romantismo no Brasil, né? Contexto histórico, origens e características gerais. Que é romantismo no geral, aquela parte de características gerais. Depois temos romantismo em Portugal. Depois romantismo no Brasil, primeira geração. E romantismo no Brasil, segunda geração, que foi o assunto de ontem. Então temos bastante conteúdo aqui. Vocês podem estar estudando, tirando dúvida comigo, até antes do teste, tá bom? Tem bastante atividade também. Em redação, você já sabe. Quem é aluno novo não sabe, se é algum aluno novo, como é que funciona a prova. Tem duas questões discursivas, primeira e segunda questão, cada uma vale 1,5, e a terceira questão é produzir um texto dissertativo que vale 7 pontos, de 0 a 7 pontos, certo? Então é um texto dissertativo. Então é dessa forma que vai funcionar. Hoje, em redação, nós temos revisão de conteúdo, certo? Vamos dar uma olhada em algum assunto que nós já estudamos, antes que ele fique esquecido, e vamos dar uma revisada. Por que isso? Porque podemos fazer isso. Temos muitas semanas de aula e pouco conteúdo programado no módulo, então nos dá a oportunidade de fortalecer alguns pontos e também de revisar conteúdos gerais. E hoje, inicialmente, vamos revisar enredo. O que é o enredo? Enredo é uma trama de fatos desencadeados por meio de personagens e que levam a história ao seu ponto intenso para depois chegar ao desfecho. Então, o enredo é a essência de uma história. A essência do texto narrativo é o enredo. Ela é que determina a ação de cada personagem. O enredo é que prende o leitor. O enredo é que faz com que você queira chegar até o desfecho, até o final da história. E o enredo tem algumas partes. O enredo, para ser bom, ele precisa ter algumas partes. Por exemplo, a primeira parte é a apresentação ou exposição. O que é feito nessa parte? Nessa parte se apresenta personagens, apresenta o tempo, você pode determinar em que ano a história está acontecendo, você pode determinar o espaço, se é na cidade, se é no país, se é no estado, se é dentro de uma casa mal assombrada. Ali é a apresentação ou exposição. Depois nós temos a complicação ou o desenvolvimento do enredo. O que é que acontece nessa parte? Nessa parte, os personagens agem de maneira inesperada e as coisas se complicam. Então, aquela coisa que parecia legal, que parecia indo tudo bem, que foi apresentado lá na apresentação ou exposição, na complicação, o desenvolvimento começa a modificar. Algum personagem age de uma forma inesperada, então começa a complicação da história. Então, nós temos também, depois disso, aí sim nós chegamos ao clímax. O clímax é o auge, é o momento de maior importância da narrativa, no qual o conflito chega ao seu ponto decisivo e se caminha para o desfecho. Então o clímax é aquele ponto de suspense, talvez, se sua história se trata de uma situação de romance, talvez seja o momento em que se descobre uma traição, se sua história tem um pouco de ação,
talvez esse clímax seja uma perseguição policial. Então você vai escolher qual será o ponto de maior tensão, de maior pressão dentro da história que você está elaborando. E temos também, para fechar, o desfecho, também chamado de conclusão, que é onde acontece algo que pode resolver aquele problema ou não, caso você deixe o problema em aberto. Se você quiser dar um final feliz ou não também, tá bom? Então é assim que você deve elaborar um enredo para que sua história seja valorizada, que seja interessante para o leitor, que ele chegue até o fim, que ele chegue até o desfecho. Vamos revisar também os tipos de personagens. O que é isso, hein? O que é o personagem? O personagem é todo ser presente na narrativa, numa narração, certo? Tudo é personagem. Todo mundo que está atuando é personagem. Se você cria uma história de Maria e José e tem um cachorrinho, aquele cachorrinho é personagem. Se José tem um periquito, o periquito é personagem. Se José falou com a mãe agora é personagem. Então todo mundo que está dentro da história é personagem. Mas nós temos classificações para esses personagens. Por exemplo, o personagem que é principal, ele é chamado de protagonista. O personagem de destaque, aquele principal da história, que a história se desenvolve em torno dele, ele é o principal. E aquela pessoa que tenta sabotar o personagem principal, ou que vai contra as ideias do personagem principal, como tem na novela, ali é o antagonista, é o vilão da história. Então, quando temos o protagonista, provavelmente teremos o antagonista, alguém que vai contra o personagem principal. E também temos os personagens secundários, todos aqueles outros que não é nem o protagonista nem o antagonista são secundários. Se o protagonista tiver uma namorada, a namorada é secundária. Se o vilão, o antagonista, tiver seus capangas, os capangas são secundários. Então todos os outros personagens são secundários. Se não é protagonista nem antagonista, é secundário. Atividade para casa. Diferente hoje, hein? Nada de página do módulo. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão desenvolver um texto narrativo com pelo menos 5 personagens. Aí pode ser um protagonista, um antagonista e outros secundários, tá bom? Deve ter no mínimo 20 linhas. E no máximo você pode ficar à vontade, caso você se empolgue. Qual o tema? Já tem o título. Um dia desesperador. O que seria um dia desesperador? O que você consegue desenvolver a partir desse título? Utilize sua imaginação, me surpreenda com a sua produção, tá bom? Qualquer dúvida, falem comigo. Bom final de semana para todos. Tchau, tchau.